A viagem do homem até a Lua não é uma discussão, mas sim uma teoria da conspiração, onde a maioria dos argumentos citados para provar a faça do homem na Lua são algumas observações das possíveis falhas nas fotos e vídeos feitos pelos astronautas, a ideia da impossibilidade de ir à Lua e desejo de vencer a União Soviética, e o último argumento de que não passaríamos pelo cinturão de Van Allen sem sofrer graves consequências por causa da radiação. A meu ver, todos esses questionamentos são muito mais falhas no entendimento da física básica do que uma crença em uma teoria da conspiração. Contudo, eu vou deixar um esclarecimento. Tenha mais dúvidas sobre o que você pensa e não crie conclusões precipitadas. Antes de analisarmos cada falha citada pela teoria da conspiração de que o homem não foi à Lua, vamos esclarecer o funcionamento da ciência e da não ciência. A ciência funciona da seguinte forma. Vamos exemplificar com a física. Existe na física a física experimental e a física teórica. Ambas seguem um modelo de falseabilidade ou refutabilidade, que em linhas gerais é: as propostas teóricas levantadas estão sujeitas a serem falseadas. Já uma teoria não científica ou não cientificismo funciona da seguinte forma: procuramos provas para validar a minha crença. Caso encontremos provas contrárias à minha ideia, devemos descartá-las. Nossa teoria não é refutável, ela é irrefutável. Há uma diferença gritante aqui da ciência e não ciência, porém, é difícil um cientista não impor suas crenças em um artigo, e quando falo crenças, imagine ideias, teorias, suposições e possibilidades. Por isso que temos um sistema para validar os artigos. Para ser publicado, um artigo tem que ser sempre avaliado e está aberto a ser testado por qualquer cientista no mundo, para manter sempre o aspecto de falseabilidade. Vamos exemplificar essa diferença de ciência e não ciência com um exemplo. Vamos utilizar o nosso quadro cheio de pontos. Imagine vários pontos ao decorrer do nosso quadro. Cada ponto é uma evidência. A ciência discute cada ponto e suas relações e tenta desenvolver uma teoria ou modelo que corresponda a todos os casos. Porém, caso não consiga, procuramos a teoria ou modelo que responda à grande maioria das evidências, até encontrarmos um modelo melhor. Um modelo bem simples e famoso desse tipo de coisa na ciência são os dois modelos que descrevem a gravitação. O primeiro modelo é o de Newton, a gravitação universal, e o segundo modelo é o de Einstein. Agora, se pararmos para analisar o mesmo quadro com um olhar não científico, por alguém que queira encontrar apenas evidências que provem a sua teoria, ele com toda certeza vai descartar todas as evidências que provam a sua teoria falsa e apresentar apenas que provam o seu ponto, pois seu objetivo é provar que seu pensamento é verídico. Outro ponto é, provavelmente essa pessoa não apresentou um artigo à comunidade científica, então essa teoria ou ideia não foi avaliada, nem pode ser reproduzida por outro cientista no mundo. Algumas dessas pessoas podem se apresentar de forma articulada, o que pode confundir o ouvinte, pois criamos a concepção de que se uma pessoa está falando bem, logo ela tem propriedade no assunto. Logo o que ela fala provavelmente é verdade, pois ela aprimorou tão bem a sua fala que só um especialista na área conseguiria verificar os furos nos seus argumentos. O ponto que quero chegar é: existem diversas pessoas com conhecimentos prontas para provar a sua ideia, a todo custo, mesmo que elas estejam completamente erradas, sendo bem difícil mudar as suas características, pois estamos lidando com emoções e não com a razão, e por vezes a emoção fala muito mais alto. Certo, acredito que essa breve explicação pode esclarecer as diferenças de ciência e não ciência. Agora vamos analisar o caso da ida à Lua. Nosso primeiro problema levantado pela teoria da conspiração é o cinturão de Van Allen, que prende uma grande quantidade de radiação em formato de cinturões. Esses cinturões estão em torno da Terra e são formados por um conjunto de radiação solar e o campo magnético que nos protege. A questão levantada é: a quantidade de radiação nesses anéis ou nesses cinturões não permitiria que os astronautas saíssem da órbita terrestre. Ok, temos alguns pontos. O primeiro ponto é que não entendemos muito bem o que seja radiação. Então, radiação nada mais é do que todo o espectro de uma onda eletromagnética. Tanto o espectro visível quanto raio-x, raios gama, ondas de rádio, ondas de televisão e por aí vai. Então somos bombardeados
todos os dias por radiação. O problema é se a radiação é nociva ao corpo humano. Então, radiação nociva ao corpo humano normalmente está abaixo do raio-x. E mesmo esse tipo de radiação depende principalmente do tempo de exposição. O segundo ponto, o tipo de radiação que está nos anéis ou nos cinturões de Van Allen podem ser facilmente refletidos por pequenas placas ou várias placas finas de alumínio ou aço inoxidável, o que obviamente cobria todo o módulo lunar, o módulo de comando e o módulo de serviços na viagem até a Lua. O terceiro e último ponto foi passar por regiões onde essa radiação era mais branda ou passar mais rápido por onde a radiação era mais intensa, além de que os astronautas estavam medindo a dosagem de radiação que estavam recebendo, para caso fosse excedido ou ultrapassado uma dosagem limite, a viagem fosse abortada. Então, não, o cinturão de Van Allen não foi um grande problema para a NASA. Segundo argumento, a viagem até a Lua foi uma farsa, pois os Estados Unidos queriam ganhar a corrida espacial e a União Soviética estava muito à frente da América. Portanto, uma vitória rápida seria produzir um belo filme. É um argumento plausível, devido à veracidade de alguns trechos na frase. Por exemplo, a União Soviética estava muito à frente da América. Sim. Outro trecho que é verdade, os Estados Unidos queriam ganhar a corrida espacial tanto quanto a União Soviética. Porém, qual o problema? A transmissão da base Houston para Apollo na Lua era uma transmissão de rádio aberta ao público, portanto, qualquer pessoa com um rádio amador no planeta Terra poderia sintonizar na transmissão e ouvi-la. Uma vez que você pode capturar a transmissão, você também poderia realizar uma verificação de delay do sinal. O sinal saindo da Terra leva cerca de 1 segundo para chegar na Lua e mais 1 segundo para voltar à Terra. Sabendo dessa informação, poderíamos verificar a distância. Assim, qualquer pessoa na Terra ou da União Soviética poderia verificar se o sinal vinha da Terra ou não. O terceiro argumento da teoria da conspiração é: os motores do módulo lunar não levantaram poeira e não sujaram lá o módulo na hora do pouso. Esse argumento é interessante, pois escancara uma dificuldade de entender a física fora do planeta Terra. Na Terra, para termos poeira, precisamos que exista uma atmosfera, pois a propagação da poeira é feita por ela. Na Lua, por incrível que pareça, não existe atmosfera. Portanto, é impossível ter poeira em um ar que não existe. O máximo que poderia ser visto, e o que foi visto nas fotos, é um deslocamento do solo devido à propulsão dos motores na hora do pouso. E nem adianta comparar a cratera feita por motores a propulsão na Terra com motores a propulsão na Lua. Temos uma diferença gritante de fatores. O primeiro ponto, a Terra possui mais gravidade do que a Lua, então tornaria as coisas mais pesadas aqui na Terra. E o segundo ponto seria: nós possuímos a atmosfera, o que dificultaria a saída de um motor à propulsão do solo. Então, os motores devem ser mais fortes por causa da gravidade e por causa da nossa atmosfera, o que não aconteceria no solo lunar. O quarto argumento da teoria da conspiração é: a bandeira dos Estados Unidos da América move-se como se houvesse um vento. Vamos analisar a bandeira dos Estados Unidos. Ela possui uma haste para fincar no solo e outra haste de sustentação para manter a bandeira aberta. O astronauta finca a bandeira em um solo lunar, provocando uma força sobre o tecido. Se me lembro bem da primeira lei de Newton, um objeto tende a manter seu grau atual de movimento até que uma força externa haja sobre ele. Portanto, a força aplicada para fincar a bandeira manteve-a tremulando por um tempo. Como não existia atmosfera, a única forma de dissipar energia seria o atrito do próprio tecido, o que prolongaria o movimento, dando a impressão de que um vento estaria tremulando a bandeira. Quinto argumento: por haver apenas um ponto luminoso, o Sol, as sombras deveriam ser negras e simétricas. Porém, há uma assimetria das sombras no solo lunar. Certo, esse questionamento foi feito e testado em um dos episódios dos Mythbusters. Eu até recomendo que vocês assistam. Mas, de forma geral, o solo da Lua é irregular devido a uma grande quantidade de crateras. Já que ele não tem atmosfera, os meteoros só se chocam ou colidem com o solo lunar, provocando aquelas crateras. E esse solo se torna muito irregular.
o que seria um dos principais motivos para as sombras não serem perfeitamente retas. O sexto e último argumento mais famoso dentro da teoria é: não existe nenhuma estrela nas fotos dos astronautas. Como explicar isso? O contra-argumento é simples: as câmeras foram feitas para capturar as imagens dos astronautas, que usavam roupas brancas que refletem muita luz. Portanto, o tempo de exposição das câmeras era pequeno. Então, como as câmeras foram feitas para tirar fotos boas dos astronautas e do solo lunar que refletiam muito a luz, para captar a luz das estrelas teria que ter um tempo maior de exposição. E provavelmente, mesmo que aumentasse o tempo de exposição, não capturaríamos estrelas porque o solo lunar reflete muita luz e ali cegaria, né, a câmera, vamos dizer assim. Por hora, esse é o fim e sim, nós fomos à Lua. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e eu prometo trabalhar para melhorar cada vídeo. Eu não sou o Dr. Jaule e tchau.